da, das análises sobre esse período, eu tenho, depois para passar, vou deixar para vocês um texto que é justamente sobre a crise do século I, o período do século antes de Cristo, ou seja, os movimentos da República, esse momento de fragmentação, então, pegando o que a professora Ira estava comentando, então eu tenho alguns textos pensando esse contexto, porque eu chamo, o Principado, para mim, não é República, o Principado não é Império. O Principado de Augusto, da dinastia Júlio-Claudiana, eu encaro como um período de transição, que ele suporta níveis ali dentro. Ele é uma república, mas que está sendo transformada nesse contexto, tá? Então, eu tenho meus debates justamente a partir do Faversani, do professor Fábio Faversani, a partir de algumas leituras que eu fiz do Patrick Leroux, e outros eu fui montando esse arcabouço que vem sendo discutido já por alguns professores e pesquisadores fora. Acho interessante essa questão da história global ressaltada, mas eu chamo a atenção que a história global, ela hoje, apesar desse apoio, né, essa grande adesão que está tendo, a gente já tinha vários pesquisadores trabalhando com conexões, com histórias entrecruzadas, dentro do contexto da história comparada. Então, eu gostaria de chamar a atenção um pouco para isso, porque a gente está falando muito hoje da história global, né, enfatizando esse lugar de fala, que é importante, que eu também trabalho, mas a gente no Brasil tem uma historicidade de lugares, né, que estão sendo pensados esse processo de conectividade, esse processo de cruzamento, de entrecruzamento, de entre lugares, que é a história comparada. Bom, gente, eu vou começar a minha apresentação, para não me alongar, e o que eu vou discutir com vocês hoje vai ser justamente a experiência de Otávio Augusto no Principado Romano e as suas ações materiais, né? E automaticamente vai gerar o que nós vamos chamar da cultura material, vão ser os seus vestígios cunhados em moedas. Então, eu vou trabalhar ali entre 30 antes da Era Comum e 14 da Era Comum. Trabalho com uma datação mais científica, não uso antes de Cristo nem depois de Cristo, por isso a EC e EC. E, para quem não me conhece, eu também sou professora aqui da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e trabalho com o Museu de Arqueologia daqui e coordeno o grupo de pesquisa ATRIM, o FMS. Pois bem, quando a gente vai falar sobre Otávio Augusto, antes de qualquer coisa, a gente tem que se perguntar por quê? Em 2020, em plena pandemia, a gente está falando de Roma e Otávio Augusto. É interessante, então, a gente perceber a historicidade desse tema. Se a gente parar para observar, o Principado Romano, como outras áreas da Roma Antiga, eles sensibilizam pesquisadores até hoje. A gente pode voltar, por exemplo, em 2014 e ver uma grande homenagem sendo realizada em nível mundial para Otávio Augusto, por exemplo. Seu nome completo? Caio Júlio César Otaviano Augusto. E por que essa rememoração do bimilenário de morte de Otávio Augusto em 2014? Com vários livros, congressos, exposições que iam da América à Europa, Oceania, passando por várias regiões. Vários países no norte da África fizeram exposições, produções de textos também sobre Otávio Augusto. Mas por quê? Por que essa rememoração? Por que falar sobre esse período de governo? Significa que ele impacta no imaginário do Ocidente até hoje. Então, um ponto que observamos nos eventos sobre esses 2 milênios da morte de Augusto foi uma recorrente celebração à sua imagem, com usos nos textos, com uso nas análises sobre moedas, com uso nas análises sobre estátuas, da efígie dele e do seu simulacro, como consolidador da paz romana e salvador dos cidadãos. Ainda em 2014, muitos textos traziam essa imagem de Otávio Augusto como salvador, como aquele que
foi responsável por reconstruir Roma. E um grupo veio também nessa contramão, mostrando a falácia por trás desses discursos, mostrando as internacionalidades, mostrando os problemas dessa ideia desse grande herói, dos grandes feitos, e mostrando que esse homem não construiu esse império por si. Esse homem é o resultado de várias associações, de várias relações políticas e jogos de interesse que o levaram ao poder e o mantiveram nele. Tanto que o historiógrafo clássico Velleio Paterculo mencionou no século I, sobre essa grande exaltação a Augusto, que o destino salvífico para a República e para a terra inteira clamavam Augusto como fundamento e protetor em nome de Roma. Olha como é que ele se coloca, ele é colocado, né, representado nos textos como aquele que foi o responsável por trazer o ordenamento social e o ordenamento até do cosmos. Logo, uma das possíveis motivações que encontramos nesse discurso, contido no corpus documental, reside na representação, que é o que a gente vai analisar hoje, de Otávio como um grande político que revitalizou Roma, deu uma vasta crise sociopolítica, devido a uma grande crise sociopolítica que ela viveu, e assim deu fim às sucessivas guerras civis, ou seja, ele trouxe a paz, restituiu a ordem. Esse discurso de Otávio Augusto, sobre Otávio Augusto, produzido no período que ele está vivo e também posteriormente, foi responsável por uma trajetória historiográfica que diviniza Otávio Augusto, que o representa como esse modelo do positivismo, desse grande herói, e que ainda tem marcas até hoje, e que um pequeno grupo começou a se levantar justamente a pensar, por quê? Será que ele era isso mesmo, ou isso é uma representação direcionada a manter a memória desse homem para aquela época, devido aos membros da dinastia Júlio-Claudiana, como depois também devido a questões de poder dos próprios imperadores? Eu me alinho a esse segundo grupo, então. Justamente que a gente está pensando Otávio Augusto em suas construções e representações, não como esse grande herói, mas como um agente que representa um grupo e que teve vários discursos organizados e montados para colocá-lo, para representá-lo como esse símbolo desse grupo social. A nova ordem de Augusto, que ele tenta impor, tinha como intuito assegurar a sua governabilidade através da aceitação social. Otávio Augusto, então, ele tinha uma noção que para que ele pudesse governar Roma, junto com seus apoiadores, com seus colaboradores políticos, ele necessitava de um jogo de relações sociais que possibilitariam ele manter esse poder. Não dava para se manter o poder apenas pela imposição. Necessitava-se também de ter uma aceitação social do seu poder. Por isso que ele visa a governabilidade. O processo de governo constituído e respeitado pelos demais. Para isso, como vimos, ele elaborou um novo repertório. Ele vai construir, junto com o seu grupo, um repertório de imagens e símbolos que vão passar pela literatura clássica, por exemplo, pela poesia, que vão passar também pelas imagens, pelas estátuas, que vai passar pela historiografia, que vai passar por N veículos de difusão culturais. Esses N veículos de difusão culturais que ele vai utilizar, N mídias, se a gente quiser falar modernamente, a gente vai começar a perceber sempre uma imagem promovendo Augusto, trazendo Augusto como responsável pela ordem, o responsável pela paz, o responsável pelo ordenamento social. Essa prática emergiu como uma característica central da sua própria autocracia, do seu poder autocrático, com o intuito de monopolizar parte dos símbolos da autoridade romana. Se antes nós tínhamos na sociedade romana um uso das imagens e dos símbolos por várias famílias, agora Augusto vai começar a concentrar o uso das imagens em torno de si e da sua família. Então, isso é um ponto interessante, pois ele faz um processo de centralização das imagens com o apoio desse grupo que o coloca no poder. Os autores pontuam que essas imagens desvelam seu próprio projeto de legitimação de poder naquele período.
Imersos no estudo da iconografia, lembrando que a gente está trabalhando com o primeiro nível, com o que está na imagem, destacamos o valor de dialogar com as moedas, pois elas refletem em conjunto o suporte, imagem e legenda, tanto o valor quanto o contexto histórico de uma época. Quando a gente olha para uma moeda, a gente tem que pensar em vários níveis. A gente não pode pensar apenas na imagem. A gente tem que pensar no suporte que essa imagem foi cunhada, ou seja, a moeda, qual tipo de moeda ela era, por onde ela circulou, a imagem que está ali e todo o conjunto que compõe essa imagem e a legenda. Por isso, a análise do campo tem que ser ampla e muitas vezes a gente fica tão fixado no que está desenhado ou então na inscrição e que a gente não leva em consideração o todo, o que é um problema no estudo da cultura material. Quando nós vamos estudar uma moeda, a gente tem que estudar o conjunto que está nesse campo numismático. Assim, a propagação da efígie de Augusto era o sinal mais latente que podemos observar quanto à demarcação do seu regime em nosso corpus documental. Para tal análise, então, selecionamos algumas moedas da Península Itálica, com um recorte estimado entre 31 antes da Era Comum e 14 da Era Comum, a partir do catálogo do Sutherland e Carlson, que no caso vai ser o Roman Imperial Coins. A gente está trabalhando com o volume 1 deles, tá? De sua segunda edição. Assim, a partir do trabalho desse catálogo, a gente foi avançando e fomos montando o nosso próprio repertório temático, que foi utilizado em nossa tese, que se chama SINA. Esse catálogo está presente na tese, que já está no banco de teses da CAPES, que eu produzi em 2017, onde nós vamos ter o catálogo de inscrições, catálogo iconográfico numismático augustano, que também tem o de inscrições epigráficas. O SINA é o de somente das moedas. Então, o catálogo iconográfico numismático augustano, ele vai trazer todo esse conjunto de moedas que nós selecionamos para trabalhar. Salientamos que o suporte metálico com maior número de informações que nós conseguimos detectar sobre, que foram produzidas no período, foi o denário, o qual era composto de prata, totalizando, assim, 179 objetos que nós analisamos. Chama atenção que ele é composto de prata, majoritariamente. Nós temos um projeto que é desenvolvido com o Museu Histórico Nacional, onde nós estamos fazendo análise da composição dessas moedas, que foram produzidas no período romano. E é interessante que as moedas que nós temos aqui já nos dão um indício que quando a gente fala denário de prata, áureo de ouro, a gente está começando a ver que não. É uma liga de metais, onde majoritariamente um se prepondera, que seria, no caso, no denário a prata, no áureo o ouro. Tá? Então, chama atenção para isso, para a gente não ficar fechado na nossa mente que denário de prata, áureo de ouro, e com isso a gente criar uma composição única da moeda que não é real. Outra forma de suporte perceptível neste mesmo catálogo foi o áureo. Já esclareci para vocês um pouco. O áureo, que seria então com majoritariamente feito de ouro, nós temos um total de 20 objetos encontrados para este período no Sina. Já o sestércio detém um total de 33 moedas, as quais eram produzidas em bronze, também lembrando. Bronze, majoritariamente, mas uma liga de metais. Para analisar esse conjunto de moedas que circularam ali pela Península Itálica, que foram produzidas lá, nós fomos buscar um aparato, um método de análise. Como o próprio método, a palavra metodologia, método, remete à ideia de um caminho, nosso caminho de reflexão iconográfico. Nós optamos não pegar um método fora do campo da numismática. Em geral, as pessoas às vezes vão analisar as moedas e pegam métodos que não foram pensados para aquele tipo de suporte. Então, nós pesquisamos ao longo do doutorado, junto com a professora Regina Bustamante, e acabamos encontrando um método propício, que seria justamente do numismata Christopher Halgego. E ele justamente nos ajuda a pensar metodologicamente essa moeda.
E vai tecendo análise, categorias de análises para esse tipo de suporte que vamos estar trabalhando. Seu pressuposto é de que a junção entre os signos e as legendas forma uma linguagem que demonstra a manifestação de poder, a qual pode ser utilizada para os pesquisadores que analisam o campo político e cultural, no meu caso. Galguego, então, chama atenção, gente, codificando aqui, que tanto as representações, as imagens contidas numa moeda, como as inscrições, demonstram as intenções, as manifestações de poder de uma época. Lembrando que ele trabalha, devido à questão das moedas oficiais, com discursos de poder, discursos de legitimidade de políticos. Para o autor, uma análise significativa deve tentar entender o sentido da iconografia contido em tais cunhagens. Então, quando a gente vai trabalhar com a moeda, não devemos só chegar e representar a moeda, dizer o que a moeda representa, mas pensar essa moeda, onde ela circulou, pensar a representação dela, o contexto, ou seja, não simplesmente descrever um objeto. Então, Halguego menciona que essas tentativas de transmitir uma grande variedade de temas conduziram ao desenvolvimento de uma linguagem visual complexa nas moedas da República Romana tardia e que Augusto teria se apropriado já dessa linguagem e aperfeiçoado. O uso de personificações políticas e de símbolos abstratos que se remetiam a essas personalidades ou a determinados assuntos que se desejava foi um tópico retórico central dentro do discurso augustano numismático. Então, essa multiplicação desses símbolos permitia a criação de uma linguagem que ratificava um programa político. Alguns vão falar, você acredita que Augusto tinha um projeto? Sim. Eu trabalho com a perspectiva de que o Augusto e o grupo que ele representa, eles tinham um projeto, um programa político que foi ampliado em medida de que cada vitória que ele ia, em medida das vitórias que ele ia obtendo, e empregado para cada região de acordo com as especificidades. Não tinha uma fórmula, ele foi se adaptando a esse projeto político de poder. Então, que ratificava um programa político que podia ser transportado em uma única moeda, pequena, para várias regiões da Península Itálica e do Mediterrâneo. Lembrando que essas moedas augustanas, elas não foram produzidas só na Península Itálica, elas foram produzidas fora da península, e por casas de cunhagem ou por representantes que eram emissários de Augusto, conectados com ele. Tomando, então, Halguego como nossa fundamentação teórica metodológica, frisamos aqui um repertório específico de Augusto, onde coloca ele como salvador dos cidadãos de Roma. E isso causa para a gente uma seleção, uma categoria, que seria inserir esse tema no âmbito da legitimação do poder. Ou seja, dentro das categorias que o Halguego fala, o tema dele como salvador de Roma entra, então, salvador dos cidadãos, na categoria de legitimação dos poderes, no caso aí, republicanos e romanos, sociais. A legitimidade do poder era conferida a um magistrado ou imperador por suas ações políticas, caráter e virtude. Vamos lembrar que você ser um imperador, você ser um magistrado na sociedade romana, não é apenas o acesso a uma colocação a essa função. Ela depende de como você era visto socialmente. E no momento que você desviasse desse padrão, você poderia ser retirado. A sociedade romana, ela usa esse discurso da virtude e da perda da virtude, do desvio, da imoralidade, com frequência no seu jogo político. Uma das preocupações dessa tônica é com as qualidades morais e titularidades assumidas, mediante a aprovação da população. Então, a gente observa que todo esse jogo de criação de uma legitimidade de poder, de imagens cunhadas, estátuas, literatura produzida, festivais religiosos, cerimônias, estão ligadas à formação de uma audiência favorável à governabilidade de Augusto e do seu grupo de apoiadores.
Com a moeda como suporte, a linguagem monetária transmite ao receptor que tal governante está sempre apto para governar, porque ele carrega a vitória, porque ele é ele que trouxe a paz, é ele que trouxe de volta a alegria, é ele que conquistou o Egito, é ele que pacificou tal território, e isso vai mostrando que ele constrói uma governabilidade tanto social como cósmica para o mundo romano. Aplicando a metodologia, então, de Haldego, percebemos que o tema Augusto como Salvador de Roma e seus cidadãos, aqui está faltando cidadãos, contém um repertório total de 37 recorrências de moedas. Os suportes que encontramos esse tema são moedas de áureo, com 4 objetos, moedas de sextércio, com 33 recorrências, todas da Península Itálica. O período de produção seria entre 21 e 1 AEC. Momento esse de consolidação, então, do Principado de Augusto. Em nosso registro 58, o qual 58 no SINA, e a qual possui registro no RIC 277, temos uma moeda de áureo, com 4 recorrências do objeto cunhadas, provavelmente em 27, antes da Era Comum. No anverso da moeda, encontramos uma efígie de Augusto virada para a direita. Ainda no anverso, é possível encontrar a legenda Caesar, Cos, Set, Quibus, Servates. César, cônsul pela 7ª vez, salvador dos cidadãos. Aqui, esse Servates, a gente tem que ter cuidado, porque ele está em ablativo absoluto. Esse termo é muito difícil de ser encontrado nas moedas. Então, ele é uma raridade o uso do ablativo absoluto, do latim, para as moedas do período de Augusto. No reverso, detectamos a águia, com suas asas expostas em pé. A ave possui sua face virada para a esquerda e segura com as suas patas uma coroa de flores. Atrás de suas asas há 2 ramos de louro. Como legenda do reverso, encontramos a seguinte inscrição: Augustus Senatus Consulto. Para Augusto, por decreto do Senado. Aqui a gente traz a moeda. Então, aqui vocês podem encontrar tanto a efígie de Augusto, a águia, a coroa, a inscrição no alto, e aqui o Senatus Consulto no reverso, como no anverso, toda a inscrição. Então, aqui a gente vai encontrar a descrição. Esse daqui é parte do método da grade que eu criei, né, e fui utilizando na tese. Passando, a gente vai encontrar uma variação dessa moeda de áureo, pode ser encontrada no SINA 23, em que temos, agora não mais em áureo, mas uma moeda de sextércio, feita em bronze e com 2 recorrências do objeto, as mesmas cunhadas provavelmente em 23 AEC. No anverso da moeda, encontramos uma efígie de Augusto virada para a direita. Ainda no anverso é possível encontrar a legenda Imp August TR Pot, Imperador Augusto, poder de tribuno. No reverso, já vemos não mais ele constando em ablativo absoluto, só no ablativo. No reverso, um círculo linear, no campo superior e inferior do reverso, legenda. No campo do reverso, uma coroa cívica com legenda em seu interior, Obquius Servatus, por ter salvo os cidadãos. Sempre com esse tom de que ele salvou os cidadãos de Roma, que ele trouxe de novo a ordem, que ele organizou o cosmos, sempre com esse tom de ter tirado os cidadãos romanos de uma fase de crise civil, ou seja, nós temos ali o contexto do primeiro triunvirato, que vai ter vários problemas de crise entre eles, as guerras civis, depois o segundo triunvirato, as guerras civis, e, enfim, Augusto entra como esse que acabou com a era das guerras civis e traz a ordem a Roma e o estabelecimento da paz. Aqui nós temos a imagem do anverso e do reverso da moeda, a descrição ao lado, e aqui embaixo a imagem, como eu tinha mencionado. É interessante também enfatizar o poder dele de tribuno, ou seja, desse poder sobre a população e legítimo diante da população, que o coloca como tal. No registro 104 do SINA, temos outra moeda de sextércio. A moeda foi produzida em bronze e com 4 recorrências do objeto, as mesmas cunhadas provavelmente em 18 antes da Era Comum.
No anverso da moeda, encontramos a coroa cívica no centro do campo, e nas bordas laterais, 2 ramos de louro. Ainda no anverso, é possível encontrar a legenda Obis Quis Servatus, por ter salvo os cidadãos. No reverso, a legenda em torno e no centro do campo tem o SC, por decreto do Senado. No entorno vemos quintos aéreos, LF, lâmina, triúnviro, AAFF, áureo, argento, aire, flando, feriundo. Aqui a gente vai ter a imagem, olha de novo, a coroa cívica, o Obi, Servatus. Aqui também no reverso nós vamos ver a inscrição e no centro o SC no campo. Bom, primeiro ponto que a gente pode começar a discutir sobre esse quintus aélio, LF, lâmina. A gente está falando dos triúnviros monetários. Quem são os triúnviros monetários? Antes de ir para nossas considerações finais. Eles são responsáveis pelas cunhagens de moedas. E eles eram eleitos, né? E representavam, nesse grupo, membros do corpo político augustano. Esses, especificamente, que eu estou trabalhando aqui. Ou seja, eles cuidavam da casa de cunhagem e eram responsáveis por, querendo ou não, propagar a imagem augustana. O que chama a minha atenção, tendo em vista que corrobora com a ideia de uma ampla rede de poder, que está instituída desde o âmbito do governo propriamente até as questões de cunhagem, a literatura, a religião. Então, é uma ampla teia de poder. O primeiro ponto que podemos destacar, para nossas considerações parciais, é que a repetição da legenda no anverso, que confere a Augusto o papel de ter salvo os cidadãos de Roma, ou seja, uma propagação da ideia dele como esse organizador da sociedade, está ligada à construção da sua auctoritas, ou seja, a sua autoridade. Augusto tinha potestas, ele tinha o poder oficial constituído pelo sistema republicano. Mas, para que ele pudesse governar e ganhar o povo, manter-se no poder e conquistar desse povo adesão ao seu projeto, ele não podia ter apenas a potestas, esse poder oficial constituído. Ele precisava ter mais do que isso, que é o respeito, que é a crença na autoridade dele como governante. Por isso, o uso das imagens, dos símbolos, da literatura para propagar a sua legitimação de poder. A legenda Obicius Servatus era uma inscrição comendatória, a qual foi conferida para poucos homens na história da República Romana. Então, quando as casas de cunhagem, senadores, homens particulares, o condecoram como esse salvador, ele entra no rol desses poucos heróis da República, legitimando, então, o seu diferencial para os outros que vieram até agora. Não esquecendo que o próprio epíteto de Augusto é, por si só, uma honraria que ele recebe, o que o coloca à frente de todos na Terra. Porque ele se torna justamente aquele que era uma honraria dada, uma titulatura dada ao nível dos deuses, principalmente a Júpiter, e ele vai passar a ser chamado de Augustus, em 27. Quando acontece esse processo, ele não deixa de ser apenas um homem, mas para ser aquele homem que foi escolhido pelos deuses, agraciado pelos deuses. E esse homem agraciado pelos deuses foi o responsável por ter sido aquele que salvou os cidadãos. Era uma atribuição que no imaginário social romano, então, elevava um homem, um cidadão, diante dos demais, criava uma clara
distinção entre ele e os outros. Como notamos nas referidas moedas, as moedas também possuem a complementação SC, a qual indica Senatus Consultum. Essa legenda ratifica o discurso contido na moeda, que a mesma foi produzida não porque ele colocou esse discurso lá, mas porque o Senado, os triunviros monetários, os particulares, o condecoravam dessa forma. Então, quando a gente pensa nesse discurso da legitimidade, ele é legítimo não porque ele colocou nas suas próprias moedas, mas porque as instituições, os grupos o reconheciam como tal. O segundo ponto que podemos elencar é o uso também, nessas moedas, dos símbolos cívicos romanos. Símbolos que já eram entendidos, que já eram pensados, que já eram lidos como constituintes da sociedade. E que vão passar a se entrelaçar com esse projeto político augustano, da concepção como Salvador. Ou seja, a coroa cívica e os ramos de louro, que já eram elementos que o romano conhecia, o romano provincial conhecia, porque circulava nas moedas. E já se entendia esse código cultural. Porém, agora esse código cultural está sendo mobilizado em prol da legitimação do poder de Augusto. Destacamos que a coroa cívica, ou seja, a guirlanda de carvalho, durante a República Romana e no Principado, foi considerada uma das mais altas condecorações militares que um cidadão poderia receber. Assim, ela foi reservada para comandantes que salvaram a vida dos concidadãos, como Augusto. Tanto que em 27, antes da Era Comum, a mesma foi colocada na porta da casa de Augusto, como o mesmo argumenta nas Regestas, nas suas coisas feitas, nos feitos de Augusto. O próprio texto de Augusto, encarando ele como testamento, como uma carta, seja o que for, para onde a gente caminhar para o estudo das Regestas, já narra sobre isso, assim como nós vamos encontrar em outros textos, como John Cassius, bem posterior, falando sobre o assunto, ou Suetônio. Mediante leituras de Raulguego, apontamos que os ramos de louro são insígnias que foram associadas a obquis servatus, e a coroa cívica, assim, evidenciando que o seu detentor era um cidadão vitorioso, que foi capaz de salvar os seus concidadãos. Foi um conjunto de signos que foram sendo utilizados entre imagens e inscrições para ampliar esse poder de Augusto. Então, o mesmo formava o repertório com os demais signos da moeda. Ou seja, então, ele vai modificar também, ele vai pegar esses símbolos existentes, vai juntar no campo da imagem e vai criar um novo sentido para o uso dessas imagens e inscrições, mas que são de compreensão da sociedade. As imagens são veículos fortes, então, para propagar ideias de soberania e valores sociais. A moeda, ela foi um dos suportes de representações imagéticos e gráficos e era um objeto de uso cotidiano na sociedade. Então, vamos pensar a amplitude do poder. Não tinha Globo, não tinha Veja, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp para propagar fake news. Então, gente, como é que eu vou propagar uma informação? Eu só vou conseguir propagar essa informação se for através de coisas que circulam pela sociedade. E eu não quero a legitimidade só da Península Itálica, eu quero da minha área imperial. Então, eu preciso circular como? Através das inscrições epigráficas, através das moedas, das estátuas, do teatro, que era construído nas cidades. Esse uso da cultura material, dos objetos materiais, que vai gerar a cultura material, permitia, então, uma constante exposição dessas representações ao público. Os festivais religiosos, por exemplo. Como as áreas sob domínio augustano na Península Itálica e fora dela eram extensas, as moedas foram uma forma de conexão que permitiam propagar no imaginário social a ideia de Augusto como esse herói vitorioso, o salvador dos cidadãos de Roma e aquele que trouxe a Roma a ordem após o caos. Enfim,
um repertório que servia para ratificar no imaginário social a auctoritas do então príncipes de Roma. Bom, gente, boa tarde. Agora vamos para perguntas, conversar um pouco. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. É muito importante a sua apresentação, porque ela ajuda a gente a entender que se a gente quiser, então, pensar alguns marcos que caracterizam o Império Romano, o início do Império Romano, né? A tua fala é interessante porque ela faz a gente considerar que e aí já estão se inscrevendo aqui para as perguntas, né? Faz a gente pensar o seguinte, que o Império Romano, diferente do que a gente vê, então, no livro didático, nas narrativas hollywoodianas, nas séries, obviamente que ele é construído a partir de uma atuação intensa militar, né? A gente sabe disso, o avanço das armas, a guerra, a imposição de uma lógica de domínio, e aí eu estou falando a partir da perspectiva mais tradicional para pensar esse império, né? A introdução de uma lógica de domínio que, de certa maneira, se impõe sobre as regiões conquistadas. Então, esse império construído e mantido pela força das armas, né? A gente vê aquela série Roma, por exemplo, é isso que aparece. O filme Gladiador é isso que aparece, né? E aí, quando a gente vai na historiografia, quando a gente vai lá no texto do Faverzani, quando a gente vai lá no texto da Norma, quando a gente vai nos textos dessa historiografia nacional e internacional, que se dedicam a entender o fenômeno imperial a partir das suas entranhas, né? Ou seja, em relação ao contexto da República, que você tem lá uma estrutura de poder colegiada, com forte presença do Senado, com a importância de também você pensar a atuação, a construção e a instituição de leis a partir do momento em que a conjuntura social exige novos ditames políticos. E você vê a passagem da República para o Império como sendo mais um fenômeno narrativo, no primeiro momento, do que efetivamente uma transposição política, como está lá no texto do Faverzani. Estou fazendo menção ao texto só para o pessoal ir se posicionando. A tua fala é legal, porque o que ela coloca? Ela mostra para a gente que esse Império Romano, para se sustentar enquanto máquina política, não usa apenas a guerra, não Sim. usa apenas a força. Quer dizer, você tem a necessidade de construir elementos, ferramentas que vão fazer esse domínio de Roma ser conhecido pelas áreas conquistadas, ser divulgado, né? E aí, quando você mostra para a gente uma moeda, a gente tem que perceber quais regiões essa moeda vai alcançar. Né? Essa moeda ela circula na Península Itálica, mas ela vai circular também por outras províncias. Então, eu adorei o que você falou. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem nada para você divulgar mostrar a cara dessa representação, desse poder romano. Então, as moedas vão circulando, tem uma circulação imensa e vão exatamente ter essa propagação, né, desse poder. Sim. Né? Sim, e é isso que me chama muita atenção, porque a gente ficou tão preocupado durante tantos anos com a estrutura imperial, a estrutura de poder imperial, a relação entre província e império, né? Nós ficamos muito calcados nesse debate, mas a gente esqueceu que Hannah Arendt já fala sobre isso, né? Que nenhum poder se constitui somente pela força física, no livro sobre totalitarismos, ela já fala da necessidade, né? Então, se a gente pensar que Augusto funda um sistema de governo que vai durar pelo menos aí 2 séculos e pouco, esse poder ele necessita daquilo que o Eduardo Said vai chamar no cultura imperialismo de tensões, negociações e alianças. Por isso que, para estudar o Império Romano, no caso do período de Augusto, eu trabalho com o conceito da teoria de redes, né? Apliquei o conceito de teoria de redes para ele, porque não há um império por si.
esse império ele é conectado, ele é o produto, ele é aquilo que o Guariniello fala já lá na introdução do Repensando o Império Romano, que é a unidade dentro da diversidade, ou a diversidade dentro da unidade, eu vejo dentro do microcosmos, ou seja, as pessoas trabalhavam no âmbito, aplicavam isso para o âmbito do macrocosmo, ou seja, a relação de Roma com as áreas provinciais. Eu estou empregando isso no nível das micro-relações que se estendem para macro. Ou seja, a sede do poder, como que Augusto se relaciona com esse conjunto, com esses aristocratas, e isso se reflete nas províncias. Eu acho que a Dani quer falar, a Daniele Shirley, ela se inscreveu primeiro, então vamos ouvir a pergunta dela, da Daniele Shirley primeiro. Vai lá, Dani. Então, boa tarde a todos. Eu já paguei algumas outras disciplinas com a professora Irã, inclusive acho que ela já está chateada de ver minha cara em toda disciplina, sobre Roma, mas é um tema que me interessa, né? É um tema bastante interessante e é engraçado como que a gente percebe que nunca é suficiente que a gente aprende, né? Cada disciplina, seja quantas forem, a gente sempre tem algo novo a absorver. E quando o professor Carlos estava falando dessa legitimação, de todo esse processo aí de Otávio, eu estava lembrando que pouco antes de Otávio, né, a gente tem o assassinato de Júlio César, né, o Senado assassina Júlio César exatamente porque ele queria instituir um poder autocrático, né? Mas isso é de forma muito bem elaborada logo em seguida, né, depois do assassinato, logo em seguida com Otávio. Otávio pega esse plano, né, usa de várias estratégias, como o senhor colocou aí, a questão da cunhagem de moedas, os teatros, as epígrafes, etc., etc., né, para dissolver, e eu vou usar aqui um ditado que a gente usa muito, não sei se o senhor já chegou a escutar aqui, uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. Né? Sim. E a sensação que a gente tem, né, nesse período de Otávio, dessas estratégias dele, é exatamente isso. Eu vou difundir algo que não existe para que passe a existir, né? Que é, no caso, Exato. um poder autocrático, né? E, além dessas estratégias de disseminar através dessas coisas como moeda, teatro, etc., etc., também tem a questão que ele usa estratégias para retirar o segundo triunvirato, né? Que é acusar o Lépido, acusar o Marco Antônio de que ele estava querendo trazer o Oriente, algo assim, né? A orientalização para o Ocidente. Eu não sei se é bem exatamente isso, mas é mais ou menos essa questão, né? E que ele vai usar de um discurso, ou seja, ele é produto do seu tempo e da sua sociedade, né? Para se estabelecer e legitimar um poder autocrático. É interessante que ele pega um plano que já era pensado por Júlio César para estabelecer com ele logo depois, né? Sim, mas aí que tá. Ele usa, Daniel, pegando aqui o seu gancho, ele usa aquilo que é interessante de Júlio César. Não é à toa que ele diviniza Júlio César e se coloca como César, como filho de Júlio César. Mas ele pega a parte memorável de Júlio César e utiliza a seu favor e apaga, faz uma espécie de damnatio memoriae, ou seja, de apagar da memória tudo aquilo que foi considerado como negativo para César. Então, a questão da discussão entre Júlio César ter se colocado como um ditador perpétuo, foi cogitado esse título para Augusto e ele não quis. Foi cogitado a ele o título de Rômulo, ele não quis. Tem várias nuances do jogo que ele viu o que aconteceu com Júlio César e com outros, que ele teve a perspicácia com seu grupo de pensar, não, nós temos que ser republicanos até a morte, mesmo não sendo. Entende a grande inteligência dele? O jogo, eu estou mandando para vocês aqui, daqui a pouco eu vou encaminhar alguns textos, porque a primeira parte da minha tese, a minha discussão é essa. Por que não se valer desses títulos e se valer de outros? Ele, estrategicamente,
concentra todos os principais títulos republicanos em seu favor. E monopoliza. Ele poderia ter matado, por exemplo, Lépido. Acusava o Lépido de traição, concentrava o poder de Lépido em suas mãos e se tornava Pontifex Maximus. Pois ele vai esperando Lépido morrer para aí sim galgar a posição de Pontifex Maximus. Tudo que Augusto faz é pensando numa autoridade, nessa auctoritas, que é um problema, Daniel, quando a gente vai estudar as traduções. Porque as traduções botam autoridade e a gente passa para o sentido de autoridade para a gente como algo normal. Só que auctoritas é um conceito político, do vocabulário político romano, importantíssimo como potestas. E as traduções apagam, em alguns casos, isso. Então, a gente tem que pensar nesse jogo de estratégias. Então, o que eu sugiro? Sempre observar esse uso das titulaturas, dos colégios sacerdotais, das moedas, das estátuas, das inscrições epigráficas. É interessante porque eu comecei toda a minha tese, eu ia ser o epigrafista, só com inscrição epigráfica e não sei o quê, que eu amo epigrafia, e minha tese virou uma tese de numismática. Porque a numismática me deu a possibilidade de extrapolar o documento da inscrição epigráfica. Por quê? A inscrição epigráfica me dava os dados, mas só que quando eu pegava os dados da moeda e somava com das moedas, das inscrições epigráficas, com das moedas, da numismática, eu tinha um repertório tão vasto que aí elas casavam. Então, eu tive até que recortar, porque eu ia fazer um catálogo com 100 inscrições epigráficas. Aí o pessoal chegou e falou na qualificação: diminui isso. Isso aqui é secundário na tua tese. Foca nas moedas. E foi uma discussão na qualificação, porque eu, não, a moeda não, eu quero a inscrição. Carlos, a riqueza está aqui. E foi ali que eu fiz uma coisa que a história, durante muito tempo, também renegou. Através das moedas, foi possível chegar à prosopografia. Então, o estudo prosopográfico que eu construí, que me possibilitou perceber os agentes sociais que estão nessa rede augustana, só foi possível através da cultura material. Excelente. É esse o caminho mesmo. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta, Carlos, que é a do Rui. Vamos lá, Por favor, Rui. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Tudo bom? Carlos, como a nossa disciplina ela trabalha a história global a partir das comunicações dos grandes impérios, vou abrir um pouco, foca um ponto específico, né? Eu vi muito você focando nas moedas com uma cultura material, né? Um verso, verso, reverso. O meio de comunicação, no caso, as moedas, né? Eu queria abrir um pouco o leque para puxar a origem de Roma latina, né? Os etruscos, latinos e os gregos, né? Essa hibridação de cultura no surgimento. Depois, ampliar um pouco essa comunicação, não só pela cultura material, também que o soldado romano ele era polivalente, ou seja, estradas, haviam estradas se comunicando, eles construíam teatros, construíam os aquedutos, banhos públicos. Então, isso são as características da modernidade da época das cidades romanas, né? Eles achavam bárbaros, não tomavam sério essa tecnologia, a escrita, né? Essa, né? Hoje tanta balha no nome de César, porque ele escrevia muito as suas conquistas, né? Tinha os escribas, as pessoas que faziam escritas, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco da queda, no caso dos bárbaros, os borgúndios, os suevos, os vandalos, os alanos, os hunos, os visigodos, né? Esses bárbaros, né? A decadência da economia romana, já que o Império chegou à estagnação, eles não conseguiram mais conquistar através de seus exércitos, então houve a decadência, principalmente no aspecto ocidental romano. Tendo em vista que o oriental, né, vai até 1000 e alguma coisa. Vê se fui prolixo ou se fui breve, enfim.
Bom, Rui, vai ser impossível responder essa pergunta, porque você quer a história do Império Romano. Então, eu te sugeriria fazer um recorte, porque você está querendo que venha da construção de Roma até o Até o período fim. da fragmentação. É humanamente impossível. Você quer um curso de Roma em 20 minutos? Restringe a comunicação, templos, A internet está muito ruim. banhos, aquedutos. Eu acho que o Rui deve estar. Eu acho que porque a internet cortou muito sua fala, Sim. Rui, muito, muito. Eu acho que o Rui estava colocando, talvez, seja a monumentalidade do Sim. Império, né? Sim. Porque, de fato, quando a gente fala de Império Romano, quando a gente fala da história política de Roma, é muito interessante. Eu lembro de Norma Musco Mendes, que foi a nossa professora, né, na UFRJ, eu na UFRJ, mas você também na UERJ, teve contato com o material dela, com ela, cursos, etc. Pois é. E eu lembro que a Norma falava muito isso, né? Que a Roma é um caso interessante porque a monarquia vem antes da república e chega depois por uma cara de império que não diz que é monarquia. Finge-se, né? Ser uma coisa totalmente... Exato, eu acho que para alguns alunos a história de Roma fica um pouco confusa, porque eles sempre têm aquela ideia, pelo espelhamento do contexto brasileiro, talvez, né? Eu não sei, mas é interessante a gente marcar. Quando a gente fala do Império Romano, gente, a gente está falando exatamente nesse momento em que a gente já tem ali, a partir do Tardo República, primeiro século antes da nossa era, e toda a construção política que vai se estender no Ocidente até o século IV, o quinto, aí depende da sua linha historiográfica, né? Depende de qual conceito que você vai usar. Mas o importante, eu acho que é a gente pensar, já que a gente está tentando delinear qual é a face desse império, é a gente pensar, pegando um pouquinho do gancho do que o Rui falou, da monumentalidade desse império. E aí eu acho que as moedas têm muito a dizer, né? Porque elas ajudam a dar essa cara monumental, né? As moedas, mas eu acho que no contexto provincial, aí isso daí eu acho que encaixa bem no contexto, na inquietação do Rui, a monumentalidade, ela é uma forma também, Rui, de exercício do poder, né? Então, eu acho que você tem que, a gente amplia como, ela é uma necessidade em primeiro momento, porém, quando ela passa a ser reproduzida, ela também se torna num símbolo de poder. Então, quando você vê no Ocidente a utilização do modelo de Civitas romana, né, você vai criar esse modelo e vai começar a empregar em várias regiões, você vai vendo esse exercício, né, esse exercício da construção do poder para a criação de uma espécie de microcosmos, desse cosmos, que é Roma. Uhum. Uma rede. Então, nós temos uma rede complexa de cidades. Agora, nós não podemos cair no engodo de achar que uma cidade, que a Civitas na Península Ibérica, no norte da África, na Britânia, elas são iguais. Porque aí entra aquilo que nós precisamos. Por isso que é importante, gente, os estudos de Eduard Said para os estudos do Império Romano. Né? O estudo de Eduard Said que fez um novo olhar para o Império Romano. Ele produziu não para isso, a teoria dele não é para essa área, mas os romanistas começaram a se apropriar das reflexões para criar um arcabouço teórico que seja específico para Roma, ou seja, foi adaptado. Então, a partir dos estudos de Eduard Said na década de 70, os romanistas começaram a pensar o contexto provincial diferentemente. Como hoje o próprio movimento e pensamento da teoria decolonial tem jogado outros olhares também sobre esses tipos de assuntos e objetos. Então, a edificação ela é uma forma de presença do poder romano na região. Sim.
durante os estudos pós-coloniais e que foram entrando nas reflexões dos estudos de Roma, a gente percebeu isso. Porém, os estudos decoloniais hoje mostram para a gente o seguinte: beleza, tá, aquela estrutura foi criada lá, sim, o processo, a questão de você querer construir espaços de poder, mas também houve o agenciamento desses grupos sobre esse espaço. Então, até que ponto as pessoas se apropriaram desse monumento, como ele era utilizado em Roma? Como ele não, será que ele não foi adaptado à cultura local? Será que não foi, apesar de estar instituído, não houve uma resistência no uso dele? Uhum. Então, são várias questões, Rui, que a gente pode jogar para o uso dos edifícios, mas que eles são uma emissão desse macrocosmo Roma, nos microcosmos que a gente tem das províncias, sim. Mas não podemos acreditar que é apenas uma mão única, porque existe esse agenciamento da população local, que se aproveita, lê, relê e entende isso de outras formas em alguns casos. Então, a gente tem uma forma de estudar o Império Romano, que é a partir quer dizer, um caminho que é pensar na atuação de Roma sobre, né, no sentido de imposição às áreas conquistadas, formando essa rede do que a gente chama de Império Mediterrâneo, controlado por Roma. Isso é uma forma de ver. A outra Sim. forma de ver esse império é você perceber o Império Romano como um fenômeno dinâmico, né, multifacetado, onde o exército e a atuação belicosa ela é uma das vias pelas quais esse império se constituiu, né? Mas você tem a construção de um aparato administrativo nas cidades que são desenvolvidas ou que são absorvidas, ou que são cidades novas que são implantadas, ou cidades que são absorvidas pela estrutura imperial romana, e você tem a questão imagética desse império, que as moedas vão atuar de forma muito interessante junto com a arte escultórica, né? Com a arquitetura que vai aparecer ali. Então, quer dizer, é você divulgar temas caros à cidade de Roma enquanto centro de poder para as áreas conquistadas, mas essa divulgação ela não é a única forma, ou essa imposição de Roma para as áreas conquistadas não é a única forma de diálogo que a gente vai ver se construir no Império. É muito importante a gente ver os contrapontos. Ou seja, como as áreas anexadas também desenvolvem estratégias para se relacionar com Roma a partir dos seus interesses. Exatamente. Né? E é isso que, em cima disso, não sei se é em cima disso, mas vamos abrir aqui contato para o Agildo, que ele tem uma pergunta também, ele se inscreveu ali em cima. Vamos lá, Agildo. Boa tarde, professor Eduardo, professor Airan. Participantes, está ouvindo bem aí? Com relação a tudo que a gente vem vendo na primeira unidade, agora já entrando nessa segunda unidade, e a aula do professor Eduardo hoje aqui, relacionada principalmente na questão da moeda, me gerou uma dúvida bem simples, mas perguntar afinal, né? Aproveitar a oportunidade. Já que a gente viu que o relacionamento do centro geopolítico em si, no caso de Roma, com as áreas periféricas, pré-periféricas, enfim, era bem, como é que eu posso dizer, aberto no sentido de Roma permitir, né, que se mantivesse uma certa estruturação já das regiões, das localidades, com relação à implantação da moeda. Uhum. Acredito que já existiam moedas nas regiões, e a implementação dessa moeda que vinha com a face do Augusto nas regiões em si, ela substituiu totalmente as moedas que existiam, ela chega a interferir no caso desse avanço imperial, o fato da moeda substituir totalmente, ou circular simultaneamente com alguma moeda que já existia na localidade, ou chegar nem a atingir, pelo tamanho da extensão do império, a moeda não ter nem chegado até lá, você tem um conhecimento de nos dizer se tinha essa moeda e o que aconteceu, se elas existiam? Sim. A sua pergunta é extremamente importante, Agildo, porque a sua pergunta, ela justamente entra nessa questão da gente ter que parar e pensar, peraí, Roma chegou, conquistou, impôs tudo e agora mudou. Não é assim. Essa imagem e a sua pergunta, ela vai justamente ajudar a gente a complementar nessa questão.
Quando a gente pensa no Império Romano, a gente pensa no Império Romano hollywoodiano, como o professor Nairante tinha mencionado. Aquele que chega, destrói tudo, bota sua cultura, então ele leva a moeda dele, ele leva a agricultura, os deuses, a forma de administrar. Não é assim. Existe no meio dessa relação toda com Roma vários níveis de relações sociais. E nesses vários níveis de relações sociais, nós temos moedas, que é a sua pergunta, que permaneceram ali sendo produzidas em concomitância com as moedas romanas também circulando. Um exemplo, Grécia, os territórios helênicos. Outro exemplo, toda aquela região ali da Ásia Menor, do Oriente Próximo, onde a gente tem a inserção da moeda romana, mas se mantém, muitas delas, o sistema monetário que eles utilizavam. Então, é interessante a gente pensar que há níveis de concomitância e diálogo, que apesar de haver no padrão romano um sistema calcado, né, baseado num estilo do padrão augustano, por exemplo, da reforma augustana, nós temos moedas locais que também circulam. E a gente consegue observar isso pelo estudo numismático, que permaneceram circulando, às vezes, no âmbito local. Não quer dizer que eles negaram o uso da moeda romana, por exemplo, que era pago para Roma, ou que era enviado para Roma, muitas vezes ia no sistema das moedas romanas. Mas isso não solapa o uso monetário das moedas locais, principalmente, posso falar sobre isso, naquilo que a gente costuma chamar de Oriente. Nas sociedades ocidentais, que a gente aplicar essa divisão, né, que é fantasiosa também, mas Ocidente e Oriente, nesse mundo romano ocidental, a gente já vê uma maior adesão a esse sistema latino, de língua, moedas, inscrições. Mas se você vai para o mundo grego, para esse mundo que foi principalmente conquistado pelos territórios alexandrinos, macedônicos, ali tem uma grande preponderância da língua grega, por exemplo, e às vezes o grego e o latim embaixo. São os símbolos bilíngues, são as inscrições bilíngues. E mesmo no Ocidente, que tem a gente considera que há uma preponderância maior uso do latim, a gente tem o agenciamento local. Então você vai encontrar inscrições íberas na Península Ibérica, você vai encontrar na Gália inscrições ali em moedas, né, de tanto dos deuses, na moedas não, nas inscrições epigráficas aí, saindo um pouquinho, tanto de deuses nativos como deuses romanos, escrito em latim, às vezes na língua local, no dialeto local. Agora, é um consenso maior que, com o tempo, essas regiões como da Gália, Península Ibérica, aderiram mais ao uso desse sistema monetário romano. Isso é um consenso. Mas não quer dizer que a gente dizer assim, mas todas foram apagadas? Não, foi um processo. No Ocidente, se a gente usar o conceito ainda para o Oriente, aí você vai ver que teve moedas que continuaram. E o caso das moedas gregas, principalmente, estão aí para mostrar isso. Tá? Então, há vários níveis de relações onde essas moedas continuam circulando, às vezes em âmbito local, às vezes não, às vezes aderindo e às vezes não aderindo ao sistema. Eu te falo pelo caso de Sagunto, na Península Ibérica, onde nós tínhamos moedas de matriz, considera-se matriz grega nessa região, e que depois somem com o tempo e vai ficando só o padrão romano no local. É muito, muito interessante a gente perceber isso, porque a gente passa a enxergar, ao considerar essa produção provincial, a gente passa a enxergar aquelas outras facetas que a gente notificou ontem, né? Você tem, na verdade, províncias, e aí a gente pode colocar em lugar de província áreas anexadas, áreas Sim. conquistadas, áreas sob domínio de Roma. A gente pode dar outros nomes em lugar do província, né? O que é província? Província é essa área que foi anexada e que aí ela vai passar a ser regida administrativamente, politicamente, economicamente, pela administração romana. Essa equação, ela pode ser muito arbitrária
quando a gente considera só a atuação de Roma, ou só os símbolos romanos, só os ícones romanos. Né? Mas quando a gente, nessa abordagem que o Carlos está introduzindo para a gente, ela é interessante porque ela ajuda a gente a ler o contexto local, ou seja, qual é a produção específica, quais são as outras atuações, o que tinha nessa região antes, né? E aí é muito interessante a gente perceber que no caso da Península Ibérica, por exemplo, você já vai ter ali, antes da dominação romana, a gente já vai ter ali a presença de gregos, de celtas, de íberos, fenícios, que vão chegar ali. Então, assim, que já estarão na península, já habitarão a península, vão transformar a Península Ibérica, né? Atual território ali de Portugal e Espanha, vai transformar essa região como um mosaico de várias culturas que ali já aparecem. Então, quando Augusto, né, o primeiro imperador ou o primeiro princeps, melhor do que imperador até nesse momento, né? Primeiro governante dessa nova forma de governo que vai ser o império, quando ele começa a construir o seu governo, então, né, como o Carlos bem colocou, ele não vai dizer que está instituindo um governo novo. Ele vai dizer, olha, eu estou salvando a República porque a República não atendeu mais as necessidades do novo território que Roma possui e domina. Né? E os contextos advindos daí. Então, você vê que na moeda ele coloca lá que ele está salvando a República. O Império, então, ele tem uma construção física, no sentido de uma expansão territorial, mas ele também tem uma construção discursiva, né? Ou seja, de se colocar como um sistema de poder que ele recupera o que tem de mais importante na República, né? Ele se coloca como defensor da República. É lógico que quando a gente vai ver o que acontece para além de Augusto, ou seja, com os outros imperadores, com as outras dinastias, a gente vai ver que essa ideia vai se tornando cada vez mais utópica, né? A gente está falando, de fato, de um governo de tipo monárquico ou centralizado em uma dinastia, em dinastias, que tem uma centralização política muito, muito forte. Mas é muito importante a gente perceber que essas características locais de cada região sob domínio, elas não são solapadas, de fato, elas não são excluídas, né, com a presença romana, né, Carlos? Exatamente. E aí, isso que eu acho que é a grande tônica, porque a gente, muitas vezes, a gente se encanta pela história romana e a gente não percebe essa pergunta que o Agildo fez, que é importante, que é o seguinte: elas podem conviver, essas sociedades, porque o principal que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, com isso na mente, é o pilar que eu trabalho: aliança, tensões e negociações. Então, isso aqui vai ser a tônica da relação imperial romana. Às vezes, ela pode pegar e destruir tudo e acabar com a sociedade? Pode. Mas não é sempre. E eu te diria que foi muito pouco perto do que ela poderia ter feito. Eu te diria que foi muito mais a Roma hollywoodiana não é a Roma real. A Roma real não foi boazinha. Eu não estou aqui defendendo Roma, tá? Mas eu estou querendo mostrar para vocês que a Roma que a gente vê na documentação é uma Roma que está negociando o tempo inteiro. É uma Roma que está negociando a todo momento. É uma Roma preocupada. Augusto vai pegar os filhos desses governantes das áreas anexadas, provinciais, e vai criar como dele, como dentro da Domus Augustana, segundo a documentação, preparando já a mente de quem? Desses futuros governantes. Isso é importantíssimo. Nicolau de Damasco é um dos biógrafos augustanos gregos que a gente pouco lê, a gente geralmente também está só acostumado, a gente tem que expandir nossos olhares para outras documentações. Uma das coisas da minha tese foi buscar esse autor, que é importantíssimo, escreve no período de Augusto, faz parte do círculo augustano e a gente deixa de lado. Porque ele mostra esse processo, essa relação. Ele é considerado um dos preceptores dos filhos de Cleópatra e Marco Antônio.
Então, a gente vai percebendo toda essa preocupação em formar os governantes, em aproximar-se desses governantes. Fora o caso dos libertos, das famílias principais, que vão, das famílias aristocráticas romanas, que vão para as áreas provinciais, para as cidades, e vão ali serem representantes de Roma. Ou esses membros da elite local que casam com membros da elite romana. Então, tem vários jogos de relações. E a gente tem que lembrar que o próprio Império Romano e os imperadores não são apenas romanos. Nós temos imperadores ibéricos, africanos, nós temos da Gália. Olha esse mosaico cultural que é o Império Romano de poder. Mas para que esse poder pudesse ser instituído, ele necessita do diálogo. Quando esse diálogo não ocorre, quando esgota-se as negociações, é possível haver a questão da destruição, ou então para mostrar poder e criar medo nas outras sociedades, como foi o caso da destruição de Cartago nas Guerras Púnicas. Servir de exemplo. A crucificação de Espartacus também, dos revoltosos. Eu acho que temos uma última pergunta do Rui. Acho que agora o Rui vai conseguir. É isso, Rui? Olá, tá me ouvindo? Sim. Joia, né? Porque quando liga o som e o vídeo, eu acho que a tecnologia do meu computador, a internet aqui não está muito boa, cai tudo. Então, eu resolvi optar só pelo som. Sim. Eu acho que pelo som, acho que não vai cair tudo, não. Enfim, pelo recorte da pergunta, seria pela comunicação pela cultura material. Sim. Já que a explanação explorou a moeda, né? O anverso, o reverso da moeda como um meio de comunicação, né? Sim. Então, eu queria expandir um pouco dessa cultura material, não só pela moeda, mas pelas estradas que o Império Romano, quando conquistava um povo inimigo, ou anexava um território dos bárbaros, né, que eles chamavam assim, todos que não eram romanos, e após a sua conquista, eles criavam templos, adorações aos seus deuses, né, Júpiter, Marte, enfim, a religião é uma forma também de domínio, né? Sim. Não só os templos, mas também os teatros, né, as suas representações com forma de comunicação, os banhos públicos, né, os aquedutos, né, que era uma forma de tecnologia que os bárbaros não tinham essa cultura de tomar banho. Até hoje a Europa, o pessoal é meio fedorenta, né, se comparado aqui com a América, né. A gente gosta de tomar mais banho, o pessoal não gosta muito de tomar banho, não. Assim. Enfim, eu queria que você explanasse um pouco mais dessa cultura material, não só pelas moedas, mas também nesse contexto que eu falei anteriormente. Obrigado. Tomara que deu dado certo aí. Eu vou fazer o recorte, Rui, porque não dá para a gente falar sobre tudo. Então, eu vou recortar no período de Augusto. No período do Principado, que é o que eu trabalho, a gente vai ter justamente um considerado de uma era de transformações urbanísticas. Ou seja, é um período que Augusto está promovendo reconstruções templárias, construções templárias, ligadas a essa questão dele do poder. Aí nós temos um caso emblemático, que é o Templo de Apolo. Nós temos a revitalização dos templos do Palatino, em Roma. Não podemos esquecer que, quando a gente sai desse momento de Augusto, no âmbito da construção urbana, né? Tanto que você vai ter a famosa frase de que ele pegou uma Roma totalmente destruída, no barro, praticamente, e deixou uma Roma no mármore. Ou seja, ele deixou grandes templos, grandes construções, grandes monumentos, que não são apenas templários, mas o teatro, a questão do banho, e por aí, dos banhos, e por aí vai. Porém, a gente tem que estender isso nesse período também para as áreas provinciais. As construções das cidades, elas são importantíssimas, porque elas levam consigo a construção, um modelo de cosmos, de organização social romano. Mas é aí que você tem que ter o cuidado. Não é porque Roma leva, que isso foi minha dissertação de mestrado. Minha dissertação de mestrado é sobre o processo de edificação
romano na Península Ibérica, tanto pela questão da consolidação do poder romano na Península Ibérica, tanto através da monumentalidade, como através das práticas culturais. E a gente vai vendo que, por exemplo, no templo da Tríade Capitolina de Sagunto, você tem um templo dedicado a Júpiter, Marte e Minerva. E nela tem inscrições chamadas de ficciones, são tabletes de imprecação, de maldição, que não deveriam ser enterrados ali, usados nesse espaço para um deus cananítico, Iau. E aí? Então, o uso desse espaço foi subvertido por algum local. Levando em consideração que o uso das deficções, que são tabletes de imprecação, tabletes de maldição, que são produzidos, são enterrados geralmente em lugares de divindades quitônicas, divindades que têm uma ligação com a terra, ou então com o mundo dos mortos, o uso desse espaço para da Tríade Capitolina foi subvertido. Então, há um uso muito grande nas áreas provinciais, sim, de você levar o modelo de vida romano, você levar a estrutura social romana, a fim de aproximar-se culturalmente dessa sociedade, e nem tanto daquela geração que está ali, mas da geração que está por vir, tá? Das gerações futuras. Você ir, desde criança, formando ele como um romano. Porque sabe-se que a relação com a pessoa que está ali vai se dar pela adaptação, mas a geração que vai vir já vai crescer naquela dinâmica. Agora, isso não significa que ele vai ser um romano plenamente, porque ele também tem os interesses e os jogos locais. Então, há uma transposição de monumentos para as áreas provinciais, como você mencionou aqui até nas perguntas? Tem, vários foram levados. Agora, o problema todo é que a gente não pode acreditar que nesse levar, tudo foi adaptado, foi utilizado no mesmo modelo que o romano da Península Itálica utilizava. Eu diria para você que os monumentos são um processo pedagógico e didático para ensinar o ser romano. Porém, como que esse provincial vai se adaptando a isso é um longo processo. Alguns se adaptam bem, outros nem tanto. Os problemas sempre que vai ter ali com o norte, com a parte norte ali da Europa, norte da Gália, essas relações entre eles sempre foram tensas. Olha ali também no período, na própria Península Ibérica, que é considerada que mais foi se adaptando a esse ethos romano, as resistências que houveram até então, as guerras. A Judéia? As guerras Judéia? Judaicas? Exatamente. A Judéia, a casa de Cesareia, que foi criada para ser uma cidade, mas também foi palco de vários confrontos. Então, a gente tem que entender que a monumentalidade é um exercício disso, mas esse processo pedagógico que eles querem instituir, muitas vezes pode ser do interesse local de se aproximar disso, como também pode ter resistências, ou no começo, ou depois, para um resgate de uma autonomia, como o caso de Palmira. Exato. E aí, assim, Carlos, só para a gente ir caminhando para o final, eu sei que sua agenda é cheia, é lotada, e eu sei disso, e eu agradeço, eu vou agradecer daqui a pouco, mas eu já te agradeço porque você abriu uma brecha para uma amiga, e eu sei disso. Mas é só para lembrar também que ainda na nossa disciplina, apesar dela ser bem corrida, na semana que vem a gente vai receber a Érica Vital Pereira, para falar sobre a Britânia, o caso da Britânia, né? A gente vai ver como que estudar uma província não quer dizer que a gente vai estudar um lugar que recebe, que adota, que aceita o domínio romano de forma passiva. A gente vai ouvir o caso no caso de um lugar, que é o caso da Britânia, que você tem múltiplas formas de resistência. Você tem desde a resistência armada ao domínio romano,
quanto você tem uma resistência também na manutenção de hábitos, de costumes locais, onde o latim não entra da mesma maneira como entra na Península Ibérica, onde a adoção de determinados cultos vai ser ressignificada, e aí, etc. Né? Então, assim, é bacana. Eu queria que essa disciplina tivesse mais tempo para a gente ter mais fôlego. Eu gosto de repetir muito isso, sabe, cara? Porque eu quero deixar bem claro minha insatisfação, mas porque tem muita gente pesquisando província no Brasil, e é muito legal a gente perceber isso, né? Como os estudos provinciais no Brasil, eles têm uma amplitude, né? Se der certo, trazer o Jorvan para pensar a Judéia, né? que é um Sim. colega nosso que tem um estudo brilhante sobre como a Judéia é um exemplo de um tipo de resistência que ela pode ser armada, mas também ela pode ser ideológica. E tudo isso no contexto do Império Romano. Então, aquela ideia de um exército invencível que a gente vê nos filmes, ela é bem relativizada, porque, na verdade, o que a documentação te mostra são experiências completamente divergentes e diferentes nesse contato com Roma, né? Então, assim, já fazendo propaganda para o pessoal, quarta-feira a gente vai receber uma professora convidada que vai continuar com esses debates, e eu também, antes da fala da professora, vou fazer uma daquelas aulas que a gente gosta muito, que é a aula Arrume Minha Cabeça, Irã Borges, porque eu estou enlouquecendo. Então, antes eu vou fazer também essa aula revisão para a gente poder avançar com os nossos estudos. Carlos, querido, eu quero te agradecer imensamente. Agora sim, agora é a finalização bonita, né? Quero te agradecer, querido, pela tua presença, tua participação. Dizer que a nossa casa do Musas, né, do Grupo de Estudos do Mediterrâneo Antigo, é a sua casa, viu? Seja muito bem-vindo sempre. Obrigada, meu querido. Bom, eu agradeço pelo convite, eu agradeço pela amizade e por estar participando dessa primeira edição do grupo que já existia, vamos lembrar que já existia, e que agora sim ele está ganhando a configuração institucional, mas historicamente ele já existe, tá? Estamos aqui resistindo, estudando atividade nos sertões, sim. Sim, e vai ter antiguidade, vai ter medieval, vai ter moderna. Gostem o povo de regional ou não, tá? Pois bem, olha, parabenizo a professora Irã por essa luta pela difusão dos estudos da antiguidade. É muito difícil para a gente no começo, tá? Não pensem que é fácil. Muitas vezes a gente está perdendo a noção de universalidade da universidade. A universidade como um espaço de produção do saber que requer conhecimento sobre várias sociedades, sobre vários tempos e sobre várias formas de conhecimento. Não vamos apagar o aspecto regional, o aspecto local, o aspecto africano, indígena, nunca. Pelo contrário, isso tem que crescer cada vez mais no nosso currículo. Mas crescer o conhecimento não significa apagar o outro. Infelizmente, a BNCC, ela não veio para acrescentar horas nas disciplinas de história, trazendo outras áreas para o diálogo. Ela veio para apagar áreas. Então, eu falo isso em todas as minhas palestras, porque eu espero que vocês, que são nossos futuros professores de história, não caiam no engodo e nem no pensamento simplista que a gente tem que apagar áreas do saber. Pelo contrário, quanto mais áreas a gente tiver dentro dos cursos de história, quanto maior for a nossa carga horária nas escolas, que é o que a gente tem que lutar, melhor vai ser para o curso, para os profissionais e para a sociedade como cidadãos críticos. Então, eu termino com essa fala, agradecendo e demarcando isso, porque agora virou ethos político, lutar por carga horária para a gente. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, meu querido. Muito obrigada, pessoal. Então, deixa eu encerrar aqui dessa forma bem bonita, bem para cima.